Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um BananaCast, o seu podcast. Pessoal, hoje nós estamos aqui em um cenário muito diferente do habitual, com duas presenças ilustríssimas. Estamos aqui com o presidente da OAB Goiás, Rafael Lara, e Juliano Ramalheiro, advogado também. Eu vou deixar essa parte das especificações com eles, quando eles estiverem com a palavra. E sejam bem-vindos ao nosso programa. Sejam bem-vindos a mais um programa, hoje mais do que especial, com a presença de dois presidentes aqui. O que é isso, hein, pessoal? BananaCast cresceu na vida. Estamos aqui com o presidente do estado de Goiás, da OAB, e da subseção de Paranegócio de São Simão, doutor Juliano Ramalheiro. Conforme nossa belíssima apresentadora já nos apresentou, é uma honra ter vocês aqui conosco, podendo discutir essas ações importantes que a OAB tem executado aqui na nossa região. E já aproveito para antecipar que a gente está curioso para contar para a população aqui de São Simão, Paranaguá e região, como a OAB tem atingido os seus objetivos em relação à população e à sociedade local e a nível estadual, doutores. Tá? Vocês estão preparados? Sim, sim. Sempre, né? Sempre. Isso. Partiu, então. Deixa eu, antes de começar de verdade aqui esse bate-papo, não vou chamar de entrevista não, vou falar bate-papo. Vamos pegar o nosso presentinho aqui. Ah, tem um presentinho? O doutor Juliano, ele já conhece, então ele vai ficar só admirando hoje. Né, Juliano? Tá com moral, hein, presidente? Esse aqui é um mimo lá da Que Sabor Doceria Bistrô, para você conhecer. É uma doceria muito bonita, muito requintada e uma parceira fiel nossa do nosso programa. E ela mandou especialmente para você. Muito obrigado por guardar aqui o bilhete. E durante a entrevista vou abrir. Quem sabe eu compartilho com o Juliano. Quem sabe, né? Quem sabe? Vamos cruzar os dedos aqui, né, pessoal? Eu vou falar com a Kate, viu, Kate? Mandou só pro presidente Rafael Lara. Não vou fazer mais o evento das mulheres aí, viu? Não, ela vai te mandar depois. Não, acho que depois dessa ela vai fazer. Depois dessa, ela vai fazer. A Kate não fazer. deita, pessoal. A Kate não deita. Pode iniciar, senhor Starling. Vamos lá, então. Ó, ele tá abrindo Olha mesmo. lá, ó. Então deixa aqui, ó. Mostra pra nós aí, presidente. Olha só, rapaz. Um biscoitinho de nata. Olha só, com Que leite isso? condensado. É, pra você jogar no bolo. Juliano, perdeu. Se havia uma possibilidade, essa possibilidade foi extinguida nesse momento. O homem já guardou. Acabei de deixar pro meu lanche aqui, que vai ser muito bem utilizado. Deixa eu iniciar então, Starley, antes de passar para sua parte. Eu queria começar perguntando, assim, na verdade, pedindo para vocês explicarem um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo, para os nossos telespectadores, qual é o principal propósito da OAB e quando que a OAB vai nas subseções, quais seriam esses objetivos quando vocês se deslocam aí nessas subseções? A OAB é uma entidade sui generis, porque ela tanto é um órgão classista, que representa a advocacia, que, como nós dissemos, que impulsiona a advocacia, mas também é um órgão, uma instituição de defesa da sociedade. A OAB ela é a maior entidade civil e ela é a voz constitucional do cidadão. Por quê? Porque ela é a única entidade desvinculada de pautas que tem legitimidade constitucional para qualquer tema no país. E eu falo a única entidade desvinculada de pautas, porque as demais entidades, todas elas têm alguma agenda específica. Se você for pensar na Defensoria Pública, a defesa ali dos hipossuficientes, o Ministério Público também dentro da sua rede de atuação, mas sindicatos, partidos políticos, e desvinculado disso tudo, acima disso tudo e pensando na cidadania, nós temos a Ordem dos Advogados do Brasil. E é por isso que ela é a mais respeitada entidade civil, além de maior entidade civil, não apenas do país, como do estado, como aqui na subseção, na cidade de Caçu, na subseção de Caçu. Desculpa, na subseção de São Simão e Paranaiguara. Eu falei Caçu, porque eu estava agora de manhã. Estava agora de manhã inaugurando uma sede lá em Caçu. Acabei de falar aqui. Parabéns, Caçu. Sem confundir o presidente Robson com meu amigo Juliano. Mas é porque eu falei agora da subseção de Caçu. Tava lá e viemos direto aqui. Eu sabia, porque eu pro acompanhei podcast. Eles usam o mesmo penteado também, né, doutor? Muito parecido. O Robson tem muito cabelo, eu que não tenho, gente. Mas como eu ia dizendo, a OAB ela tem esse papel de impulsionar a advocacia e defender
a cidadania. E é dessa forma que a gente acaba fazendo parte da vida de todo cidadão, de todo mundo que está ouvindo. Até porque um podcast ele tem tanto um público de advogados, mas um público muito grande que não é advogados. E aí, principalmente quando alguém não é advogado, ele pode pensar, mas o que 2 presidentes de ordem pode trazer aqui de interessante para eu ficar acompanhando esse podcast? Eu costumo dizer que a advocacia, de uma forma geral, e portanto a representatividade do OAB, ela faz parte da vida de todo mundo. Toda pessoa, sem nenhuma exceção, um dia vai precisar de um advogado. E as pessoas têm essa tendência de achar que precisar de um advogado é ter um problema, ter um processo, ter uma demanda para resolver. E não é. É muito pelo contrário. Você precisa de um advogado para fazer um negócio, para abrir uma empresa, para comprar uma casa, para comprar um carro. Pra fazer um Você contrato. precisa de um advogado para eventualmente fazer um inventário de alguém que faleceu, para fazer um contrato, revisar um contrato. Se você eventualmente vai numa delegacia de polícia para ser testemunha, a gente fala que você não pode ir sem advogado. Isso tudo, então a advocacia faz parte da vida das pessoas. A gente ainda, principalmente daquelas pessoas que ainda não se acostumaram com os novos tempos, ainda tem uma trava de como precisar da advocacia. Então a advocacia faz parte de todo mundo que está acompanhando e eu tenho certeza que a gente vai conversar muito sobre isso. Então esse é o papel da ordem. Além de ser um órgão classista, de defesa da categoria, de impulsionamento da advocacia, de defesa das nossas prerrogativas, é também um órgão de defesa da cidadania, seja pela ordem propriamente dita, ou seja por cada advogado que representa o OAB onde quer que ele esteja na defesa dos seus clientes, dos seus constituintes. Não é isso, presidente? Exatamente isso. E completando a pergunta que você disse, o porquê da OAB nas subseções, eu quero dizer e parabenizar o presidente Rafael Ara. É um projeto dele, é inovador. O projeto já vem há 1 ano e meio, não é isso, presidente? Que ele aproxima a ordem dos advogados aos advogados do interior. Então, é um exemplo de liderança. O Rafael Ara conseguiu o que a gente achava que era impossível, que era unir a classe de advogados, que era juntar todos os advogados, tanto da capital quanto do interior, em prol da ordem dos advogados do Brasil. Hoje eu falo com toda certeza que a advocacia está mais preparada para enfrentar o mercado, a advocacia jovem, em virtude dessa proximidade que existe hoje, conseguido por nosso líder Rafael Lara, entre advogados do interior, advogados da capital, recém-formados, OAB jovem, nós temos aqui os meninos, o Gustavo e o Gabriel, e eles são provas vivas disso. O Rafael oportuniza o direito de advogar a todos. E a OAB na subseção é exatamente para isso. Para quê? Para ouvir a necessidade de cada subseção. Ele ouve a necessidade de cada um dos advogados existentes na subseção e leva em pauta, discute e resolve o problema daquela subseção. Então, parabéns, presidente. E obrigado por cuidar tão próximo da advocacia desta forma. Pode falar. Doutor Luiz, eu não posso deixar de falar o seguinte. Eu tenho orgulho de falar que na minha família eu tenho um advogado. Inclusive, o doutor Gabriel Queiroz, ele é meu irmão, o doutor Gustavo Arantes é meu amigo pessoal. E ter um advogado na família é algo que eu nunca imaginei ter. E o quão legal seria poder ter essa conversa que vocês acabaram de falar aqui com um advogado. As pessoas imaginam que justamente, né, é só na hora da necessidade. Não. Muitas das vezes meu irmão tá lá em casa, a gente discutindo o assunto da vida, e esse olhar jurídico, esse olhar ético, histórico que a advocacia, o direito traz para a vida das pessoas, eu acho isso de suma importância. E já parabenizando, conforme o doutor Juliano falou, mas, doutor Rafael, tem uma questão aqui na nossa região que está sendo muito específica, está evidente. Como eu falei, tem um irmão advogado, mas não é só por causa disso, doutor. Hoje, a profissão de advogado, a OAB em si, ela está muito bem representada aqui na nossa região. E eu quero saber, doutor Juliano, o que você aprontou que aumentou tanto a representatividade da classe aqui? Eu sei que isso começou quando a sua gestão iniciou aqui, já aproveitando, quero parabenizar. Hoje, essa conversa de advogado, ela faz parte do cotidiano aqui das pessoas da região. Eu quero saber, como que você visou direcionar o trabalho da subseção para que pudesse deixar as pessoas mais próximas da advocacia? É engraçado isso, porque o presidente Rafael Lara veio comigo no carro
E nós viemos conversando e ele me falou uma coisa que eu vou utilizar agora com a sua permissão. Ele disse para nós que nada supera o trabalho. E é exatamente isso. Nada supera o trabalho. A gente apenas devolveu para a OAB, para os advogados de São Simão e Paranaguara, a dignidade, a representatividade. Antes, como que eu vou te falar isso? Antes, a gente tinha a instituição OAB. Hoje, além da instituição OAB, ela segue o exemplo do presidente Rafael Lara. Ela impulsiona a advocacia e defende a cidadania. Por isso que ela tem essa repercussão que tem hoje em São Simão e Paranaguara. Perfeito. Inclusive, eu tive a oportunidade de acompanhar meu irmão em um desses eventos que a Ordem organiza, que seria a OAB Vai à Escola. Gostaria que vocês contassem um pouco para nós como que surgiu esse projeto e quais são esses outros projetos que têm sido desenvolvidos pela OAB do Estado de Goiás, depois da subseção de São Simão. Olha só, o projeto talvez nem o presidente Juliano conheça ainda a história toda disso, mas a comissão OAB, a subcomissão OAB Vai à Escola, que ela é uma comissão vinculada à Jovem Advocacia, a Comissão da Advocacia Jovem, a CAJ. Esse é um projeto que existe, salvo engano, desde 2007 na OAB. E eu brinco, eu comecei na Ordem durante a faculdade. Eu era o representante do Centro Acadêmico, 11 de maio, na Comissão da Advocacia Jovem da OAB. Então, ainda acadêmica, eu participava da Ordem. Então, mais de 20 anos, portanto. Essa semana, semana do podcast, faço 20 anos de advocacia. Estou aqui em clima de comemoração. Você é um ativista na área. E estou lá desde então. E lá, durante muitos anos na Comissão da Advocacia Jovem, eu, como a maioria dos advogados começam, eu vim de uma família simples, humilde, não tinha ninguém na advocacia, não tinha ninguém na política, não tinha nenhum empresário, não tinha dinheiro, não tinha nada, né? Não tinha ninguém nem que tivesse feito direito na minha família. E eu participava das coisas. Eu ia por curiosidade, eu ia para fazer parte. E as pessoas falam, Rafael, você foi presidente da Comissão da Advocacia Jovem? Você foi... Não, eu nunca tive espaço para isso. Eu era a pessoa que trabalhava. Por isso que eu brinquei com o Juliano hoje mais cedo, que nada vence o trabalho, nada supera o trabalho. Eu era só aquele menino que trabalhava, literalmente. E aí, quando criou-se o projeto OAB Vai à Escola, eu brinco que eu consegui o meu primeiro cargo na história da OAB. Porque eu virei o subcoordenador da subcomissão OAB Vai à Escola da Comissão da Advocacia Jovem. Então lá eu consegui ser o sub da sub depois de uns 3 anos. Depois de uns 3 anos já como membro, trabalhando, entregando. Consegui virar o sub da sub e começamos esse projeto bonito que é o OAB Vai à Escola. E o tempo passou, esse projeto existe, como eu disse, há muitos anos. Mas no ano passado, se vocês se lembrarem, no ano passado, em abril, nós tivemos um episódio complicado, um episódio que ficou famoso, que foi a ameaça das nossas crianças na escola. Lembro. Né? Então, todo mundo com medo, se ia para a escola, se não ia, parecia que ia ter um dia de terrorismo nas escolas do Brasil inteiro. E eu tenho filhos em idade escolar, me chamou muita atenção essa pauta. Meu filho tem hoje 11 anos, minha filha 13, portanto, na época 10 e 12. E lá naquele momento aquilo mexia muito comigo. E quando o Estado de Goiás se reuniu em uma espécie de conselho de emergência para tratar do tema, eu me voluntariei a participar daquilo pela preocupação com aquela pauta. E lá o Estado estava debatendo como agir com aquele tema, né? Se ia fechar a escola, se ia abrir escola, se ia ter alguma coisa. E então o governador, ele disse, não, nós vamos enfrentar, nós vamos baixar a cabeça pro terrorismo. E todo mundo pensou, mas as crianças vão ter medo de ir para a escola, os pais vão ter medo de mandar as crianças na escola, nós precisamos ter alguma coisa. Ah, vai ter polícia amedronta, sei lá, não amedronta, traz segurança. Esses debates todos, vamos ter um balão branco, todo mundo de branco. Foi quando eu me lembrei desse projeto OAB Escola, eu falei, não, peraí. O primeiro a chegar na escola vai ser a advocacia. Como assim? Não, vamos pegar, nesse dia que tá todo mundo com medo de ir para a escola, vamos fazer um dia de uma palestra. Direito e cidadania. Na escola. Você fala, olha, é impossível. Nós temos 900 escolas públicas no estado de Goiás. Como que a gente vai arrumar 900 palestrantes para estar nesse dia nessa palestra? Como que a gente vai remunerar 900 palestrantes? Falei, ninguém está falando em remuneração e sobre estar em 900 lugares ao mesmo tempo só tem uma categoria que dá conta. É a advocacia. Aí todo mundo olhou para mim na sala assim, você está brincando, né? Falei, não tô não.
pode marcar que a advocacia vai estar. Só não me contaram que era de manhã e à tarde, né? Nesse dia nós temos mais de 1000 palestras no estado de Goiás. Nós mobilizamos a advocacia do estado inteiro, aqui em São Simão, Paranaiguara, no estado inteiro, na capital. Nós mobilizamos a advocacia e nós estivemos em todas as escolas estaduais. Naquele dia a advocacia foi a primeira a chegar. E quando disse que a OAB ia estar lá na escola junto com as crianças, e chegando primeiro, estando lá, dando a cara naquele dia, aquele clima melhorou muito. E agora, esse ano, um ano depois, a gente provocou a Secretaria da Educação e falou, olha, vamos repetir? Eu sei que a gente não tá, mas eu acho que virou um marco. Vamos repetir o direito de cidadania. Aí fomos à escola esse ano de novo. Aí nós fizemos uma palestra de direito de cidadania. Nós focamos muito em bullying, em assédio, em trazer para as nossas crianças algo que é conhecimento. E eu fui numa dessas palestras para abrir ali esse grande dia em uma das escolas lá em Goiânia, no bairro de Goiânia, e eu falei para essas crianças, gente, sabe por que vocês estão aqui? Porque conhecimento é poder. Aprendam isso na vida de vocês. Conhecimento é poder. Vocês têm que entender o que são essas coisas, os seus direitos, têm que entender o que é bullying, têm que entender o que é assédio, porque compreendendo, em primeiro, você aprende o que não fazer. Segundo, se você sofrer, você aprende o que fazer. Então você pega as duas pontas do problema. E aí, já com 2 anos, foi um sucesso esse ano de novo, em todo o estado de Goiás. E se Deus quiser, no 3º, no 4º, no 5º, daqui 10 anos, quem sabe a gente não tá lembrando de como isso começou e lembrando desse dia, desse projeto tão bacana. Então, um projeto que eu nasci com ele na OAB, quando eu era o sub da sub, e hoje, até em razão disso, como presidente, é um projeto que tem todo o meu coração e meu carinho pra gente fazê-lo. Isso tem até uma outra questão que já vem com esse assunto. Quais foram as outras principais ações nesse último biênio Bacana. de vocês? Umas 2 horinhas de podcast, não dá? Pessoal, Porque... doutor, antes de você continuar, deixa eu pegar esse gancho que eu não poderia deixar de falar. Nós, como casal, somos professores. Ministramos aula aqui por muitos anos aqui no município de São Simão, tanto na rede estadual quanto municipal. E, inclusive, no ano passado, justamente nesse período, eu lecionava no colégio Costa e Silva. Então, eu vivi toda essa história, aquele temor das crianças, dos professores, da coordenação, o medo, né, dos pais. Eu presenciei todo aquele momento. À medida que você foi contando, relatando essa história, que eu fui lembrando, assim, a gente fica emocionado de ver a ação acontecendo e, de fato, quem provocou essa ação. Então, olha que interessante, que alegria a gente poder ver o provocador. E eu, do outro lado, como um dos beneficiários, que como professor foi muito interessante aquele momento. Eu lembro que naquele dia, alguns dos meus alunos pensaram em se tornar advogados. Por conta de uma palestra daquela, ou de uma ação, um momento de crise. Então eu fico grato, fico satisfeito e agradeço em nome da população de São Simão e já incluindo todo o estado por ações como essas existirem. Doutor Juliano, que eu já levei esse recado para ele. O doutor Gabriel ministrou uma dessas palestras e a coordenadora da escola provocou ele. Assim, por que vocês não levam essa palestra para mais temas, por mais vezes no ano e para atingir toda a rede? De tão um choque que isso gerou na sociedade. As pessoas veem, gostam, veem a diferença que isso causa na sociedade. Então, meus parabéns. E tocar isso numa criança, em primeiro lugar, acho que para fazer isso aqui em São Simão e Paranaiguara, basta o presidente criar a comissão AB da escola dele aqui junto com a CAGE. Todo mês dá para fazer uma palestra dele. Eu tenho certeza que a advocacia aqui vai estar imbuída e disposta a isso. Mas quando você fala de a criança desejar ser advogado, os sonhos nascem assim. E porque quando você fala da advocacia, quem não é advogado, quem não convive com advogado, muitas vezes tem uma visão, às vezes um pouco diferente do que é advocacia, né? Aquele trabalho voltado para livros, voltado para processo, aquela coisa endurecida, né, da advocacia. Enquanto a advocacia tem esse lado humanitário acima de todas as demais profissões. A advocacia é que luta pela, como diz o nosso juramento, pela Constituição, pelas instituições do Estado Democrático de Direito, pela justiça social, pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. E quando a gente vai num lugar onde tem pessoas
tendo esse primeiro contato com a advocacia, elas percebem essa advocacia de uma forma diferente, eu gosto sempre de lembrá-las. Olha, em primeiro lugar, você sabia que a advocacia é a única profissão privada que tem previsão na Constituição Federal? A única. E a advocacia, muito mais que fazer defesa de patrimônio, é a advocacia que defende a honra, que defende a moral, que defende a liberdade de cada cidadão, de cada pessoa. Então, é muito grande o que a advocacia faz e esse papel, esse poder que a advocacia exerce. É muito grande isso. Eu fico feliz, fico emocionado de falar sobre a advocacia. Eu sou um empolgado da advocacia, muito antes de ser presidente da ordem, muito antes. Eu sou presidente da ordem há 2 anos e 4 meses, sou advogado há 20, né? E tenho essa paixão pela advocacia e do que a advocacia representa na sociedade. Com relação a que você disse dos projetos, eu acho que nós temos que, se formos falar, ficar 2 horas, como diz o presidente, mas tem pessoal? Mas tem 2 projetos que marcou muito, principalmente para a advocacia jovem, que está em início de carreira, que precisa dos seus honorários. O presidente Rafael Lara conseguiu, junto ao governador de estado, um grande passo. 30 e quantos milhões, presidente? De dativo? Quase 40. Quase milhões de pagamento de dativo, que são aqueles advogados que vão lá, dão o seu tempinho em defesa da sociedade, em defesa da cidadania, sem cobrar honorários, pago pelo Estado, que o valor é baixo, consideravelmente, diante dos honorários particulares, são baixos. São pessoas que fazem, doando o tempo mesmo para a sociedade. Só para explicar isso que o Juliano está falando, o que é a advocacia dativa, gente? A advocacia dativa é aquela advocacia para o mais miserável do cidadão. Aquele que não tem condições de pagar um advogado próprio. Para se comparar de forma clara, a advocacia dativa está para o direito como o SUS está para a saúde. É aonde a população mais carente vai se socorrer. Esse é o papel da advocacia dativa. Isso que o Juliano está falando desse pagamento que a gente obteve no Estado, quando a gente fala em 40 milhões de reais pagos para a advocacia dativa, só para a gente entender, a advocacia dativa no Estado de Goiás, por muitos anos ela foi machucada, ela foi desrespeitada, não foi pago. E aí a gente começou a avançar muito nessa pauta. E para vocês entenderem o que é o pagamento de 40 milhões de reais para a advocacia dativa. Em 2 anos e pouco de gestão, foram pagos 40 milhões. De 2005 a 2021, junto, não foram pagos 40 milhões. É essa a grandeza do número que a gente está colocando na mesa. Em 16 anos não se pagou o que nós conseguimos com o governador do estado de Goiás. Mas não se pagou para pagar em 2 anos. Por diversos motivos. Por falta de recurso, por falta de legislação adequada para realizar o pagamento, por falta de vontade política, por falta de trabalho político. Porque a advocacia dativa é aquele lado que chama muito pouca atenção, sabe? Realmente, de uma sociedade. Nem pensa tanto, né? Chama muito pouca atenção. Já viu aquela história do político falando, isso não dá voto? Seria mais ou menos isso. Aqui não, deixa pra lá. Mas não. É o coração da advocacia. É o coração da advocacia. Desculpa ter interrompido. Não, presidente, foi pontual. Então, esse projeto de resgate do pagamento do dativo, para nós, advogado, por mais que a pessoa fale, eu não faço dativo, mas para a advocacia representou muito. E eu tenho certeza que quem faz a advocacia dativa é grato por essa ação. Então, não foi o maior projeto, mas eu acredito que para nós, advogados, presidente, foi o mais importante. Que isso, dar dignidade ao advogado, eu acho que não tem preço isso. Então, a gente agradece. E assim, quero pontuar a liderança do Rafael Lara. Esse projeto foi encabeçado por ele, presidente Rafael Lara. Ele fez questão de levar os 57 presidentes no Palácio do Governador, assinar o requerimento, os 57 presidentes, na frente do governador de estado. É a advocacia que está pedindo, não sou eu. Isso é liderança. Isso é liderança. Isso é um projeto que não é feito pelo Rafael Lara, é um projeto que é feito pela advocacia goiana. Então, não tem como, de verdade, não tem como não respeitar o presidente Rafael Lara com esse projeto dativo. E com relação à subseção que você perguntou, tem 2 projetos que eu sou apaixonado. É do coração? É do coração. Um projeto
que nós somos a primeira subseção a conseguir isenção do alvará de funcionamento para os escritórios de advocacia. Um pedido nosso, que foi atendido com parecer jurídico dos procuradores, e o prefeito fez o decreto. Então, e isso foi replicado por outras subseções do estado de Goiás e do Brasil inteiro. Na época, vários presidentes me pediram o projeto, o parecer jurídico. Então, esse projeto de alvará de funcionamento para escritório de advocacia é nosso. Eu tenho orgulho de dizer que é da subseção de São Simão. Nasceu aqui. Aqui em São Olha, Simão. que orgulho. Um grande feito. Que orgulho. E outro que é um sonho, é uma questão da dignidade, foi conseguir o lote para a construção da nossa sede própria. O presidente vai ficar bravo comigo, mas é um sonho da advocacia de São Simão e Paranaiguara ter a sede própria. E nós já demos o primeiro passo, nós já conseguimos o lote. E se Deus quiser, até... Eu só fico bravo por não ser eu a dar essa notícia maravilhosa, né? Só fico bravo por não ser eu dar essa notícia maravilhosa. Mas eu tenho certeza que muito em breve a gente já vai estar começando a construção dessa sede. A advocacia de São Simão e Paranaiguara merecem uma sede à altura da advocacia. Uma sede é muito mais que tijolos. Com certeza. Uma sede é o respeito que a advocacia mostra que ela tem naquela cidade, naquela comunidade, Sim. naquela região. Não tenho a menor dúvida que muito em breve, Juliano, se não der tempo nessa gestão atual, numa eventual próxima gestão, a gente já entrega essa sede para toda a advocacia. Eu já agradeço, presidente. E feitos como esse, gente, são só de líderes. Eu falo muito isso pro Starley, que o bom líder, ele é aquele que vai em cima e chega junto, porque senão não consegue as coisas. E vocês estão de parabéns. Eu já aproveito, doutor, quero deixar o Banana Cash não só como um podcast, mas como um programa de transmissão de conteúdo, transmissão de conhecimento para a população e para as pessoas que nos acompanham. Nós estamos aqui à disposição para trazer sempre essas novidades. Já deixo aqui o programa de portas abertas para vocês. Quando o senhor vier para fazer a inauguração dessa unidade, você vai contar para nós aqui o que aconteceu nesse meio tempo. Vamos atualizar as pessoas. Gosto mais de São Simão, vou vir antes. Beleza. Vou A gente vir vai antes, lá pode fazer- apostar nisso. Já foi lá no lago? O Juliano só me leva em outros lugares, só para trabalhar. Eu levo ele só para mostrar o que precisa ser feito. Bom, no dia dessa inauguração, a gente vai lá pessoalmente, então, fazer uma cobertura disso aí, uma cobertura Combinado? jornalística. Combinado. Banana Cash vai ter, Pronto. vai ter autorização É, para uai. credencial, chega lá assim, peraí, presidente, deixa eu falar com Vai vocês ser aqui, papá. uma Pode? entrevista, assim, do- um programa. Eu já deixo aqui, estendido as parcerias, não falei aqui, mas em termos de parceria que a nossa subseção conseguiu, nós só perdemos para Goiânia, presidente. Não sei se a Casag te passou isso, mas nós somos a cidade do interior com o maior número de parceria entre subseção, comércio local e Casag. Só perdemos para Goiânia, em termos Parabéns, de convênio. presidente, parabéns. Mas já deixo estendido também pro podcast, igual nós temos com a rádio, que quinzenalmente vai um advogado à disposição para explicar direitos e deveres do cidadão, direitos de cidadania. Nós também estamos dispostos Muito a importante. contribuir com vocês. Já que é para provocar, né? Eu costumo dizer o seguinte: para qualquer assunto da sociedade, sempre tem espaço para a advocacia estar falando junto. Então, se você for trazer um jogador de futebol, traga um advogado de direito esportivo. Se for trazer aqui um piloto, traga um advogado de direito aeronáutico. Eu tenho certeza que a advocacia sempre vai enriquecer o podcast de Em vocês. certeza. todos os cenários, hein? E já adianto que nós estamos à disposição. Nós somos 96 advogados da nossa subseção e todos, graças a Deus, que eu pedi o apoio, abraçou a causa. E não vai ser diferente com vocês. Vamos fazer um rodízio, então, depois. Você já começa a delegar lá quem vai primeiro, já conversa com eles, né? Já aproveita. E aquela tradição do Banana Cash, dos convidados? Eu não falei nada pra eles. Será, ainda. será que... vai dar Mas eu vou certo? falar agora. Fala aí. É que a gente tem uma tradição no nosso programa, que vocês não estão no estúdio hoje, mas lá a gente tem um lugar que é específico e destinado às lembrancinhas que os nossos convidados trazem. Que é justamente pra gente deixar lá e olhar e lembrar daquela pessoa. Peraí. Ah, vocês estão Pessoal, não brincando. brinca, Ah, E não. o seu? Ah, não, gente. Tá aqui pro local da lembrança do Banana Cast. E eu acho que... Deixa eu ver aqui o negócio. Eu acho que o dele é escrito diretoria, não é não? Deixa eu Deixa eu ver. ver. É não? É... Advogado, Seção Goiás. Ah, não é não, então. Sessão Goiás, tá? Pensei que o dele era da diretoria. Não, mas... Mostra lá, Que é Guilherme, isso? mostra lá, ó. Ó,
Que é isso? Banana Cash tá enjoado, menino. Você Tá aí, Não, sim. não, viu, gente? Você tá doido. Aqui Tudo meu aqui agora. como diz o outro, quem sabe faz ao vivo, né? Doutores, eu sei que o tempo de vocês está acelerado, tem pautas a serem cumpridas hoje, mas antes da gente partir para o encerramento, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para aquele estudante acadêmico que está formando, ou às vezes aquele que formou, mas ainda não se inscreveu na ordem, ainda não passou na prova. O que vocês podem deixar de mensagem para esses estudantes sobre a importância de fazer parte dessa ordem e como, a partir do momento que eles ingressam nela, eles podem transformar a sociedade? Eu começo, presidente? Eu começo, então. Olha, para todo esse acadêmico de direito, em primeiro lugar, a ordem já é a sua casa. Não é que você será parte da OAB depois que você se tornar advogado. Primeiro, porque nós temos as inscrições dos estagiários inscritos na ordem. E a partir do 7º período, tecnicamente falando, quando eles começam a fazer estágio profissional, eles já podem se inscrever na ordem, já podem participar da OAB. Então, a OAB já é a casa do estudante de direito que quer fazer parte. Então, ele já pode começar a movimentar, junto da Comissão da Advocacia Jovem, uma subcomissão de acadêmicos de direito, ele já pode começar a movimentar a sociedade desde a faculdade, ele não precisa esperar não. E depois que ele passar no exame de ordem, como diz o meme por aí, que ele se tornar advogado com OAB e tudo, afinal de contas, sem OAB não existe advogado, aí eu tenho certeza que muito mais que fazer parte da ordem, ele vai ser a OAB em todos os lugares que ele tiver, ele vai ser a advocacia em todos os lugares que ele tiver, e a gente está aguardando ansiosamente a chegada de vocês. E mais do que isso, a ordem é além do presidente Juliano e além do presidente Rafael Lara. Então, tenho certeza que a ordem estará de braços abertos para todo estudante e, como diz o presidente, advogado com OAB e tudo. É Gratidão. isso aí. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer ter os dois aqui. E eu espero, de fato, que você volte aqui. No dia da inauguração, a gente vai lá, se tudo der certo com vocês também. E você também, tá? Estamos de portas abertas para receber você e todos os demais advogados aqui da cidade. Eu agradeço, Jaqueline, agradeço estar. Eu acho que quando nós conversamos sobre a possibilidade do podcast, se o presidente Rafael Lara poderia vir conversar com a gente, de pronto eu achei interessantíssimo. O presidente Rafael Lara é um cara que vocês perceberam, a liderança é nata dele, só de conversar com ele, você vê que o cara é um cara líder nato, e isso engrandece qualquer podcast, qualquer lugar que o presidente Rafael Lara vá, ele traz esse conhecimento e esse conforto para o coração de todos os acadêmicos de direito e advogado. Então eu agradeço a oportunidade de ouvir o presidente Rafael Lara e agradeço você, presidente, por estar aqui dando essas palavras de conforto para advogado e para cidadãos que estão ouvindo as necessidades e anseios de cada um. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade. E muito mais que agradecer a presença aqui, eu quero agradecer aqui a Sabor, né? Pelo lanchinho que eu vou poder utilizar agora. Obrigado mesmo, adorei. Kate, você paga, viu? Deixa você. Deixa isso. Mas fica tranquilo. Quando a gente for gravar o nosso lá no estúdio, tá? A gente conversa lá com ela. Vai sair um negócio bem bacana. Tchau, tchau, gente. Gratidão. Você tá assim, secão mesmo? Ué. Claro. Então tá bom, Bye, né, bye. pessoal? Viva a advocacia! Gratidão, Arthur. Bora, gente. Então, obrigadinho. Vai lá, Obrigado. Obrigada. Gratidão.